brutalmente assassinada no Espírito Santo. Seu corpo apareceu 6 dias depois, carbonizado, e os agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos. Essa data foi instituída como Dia Nacional de Combate a Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse caso é o caso Araceli. Acho que muitos já conhecem. Ele ficou conhecido e ocorreu há 40 anos atrás. Infelizmente, essa criança, infelizmente os culpados não foram condenados, né? E eles ficaram soltos. Mas agora tem lei e é muito importante a gente falar sobre isso. Realizar o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é uma forma de alertar a população sobre isso, né? E eu queria falar um pouco sobre a diferença do abuso sexual e a exploração. O abuso sexual envolve o contato sexual de uma criança ou adolescente e um adulto, ou pessoa significativamente mais velha e poderosa. As crianças, pelo seu estágio de desenvolvimento, não são capazes de entender o contato sexual ou resistir a ele, e podem ser psicologicamente dependentes do ofensor. Então, se uma criança é abusada, ou um adolescente, ele não vai saber discernir no momento que aquilo ali foi um abuso. Muitas vezes eles são ameaçados, muitas vezes são maltratados e não podem falar nada porque ele está sofrendo uma pressão psicológica. Já a exploração sexual é quando se paga para ter sexo com uma pessoa de idade inferior a 18 anos. As duas situações são crimes de violência sexual. Então, a gente alertar nesse dia, se você já presenciou, sabe de alguma dessas situações de exploração ou abuso, denuncie, porque é crime. Vou passar aqui o número do conselho para vocês. 984-33-0500. Esse é o número do conselho. Ele está 24 horas disponível para denúncias durante esse mês e durante o resto do ano inteiro. Obrigada. Aí, muito bem, já de volta após a fala aí da conselheira Vitória. E agora a gente vai passar o nosso microfone para o próximo palestrante, que é o Alex. Bom dia, Alex. Bom dia, Lucas Silva. Que nem os meus outros companheiros já vêm falando, sobre a importância de denunciar. E lembrando que tem vários tipos de abuso. Não é só o contato físico também. Eu vou falar um pouco aqui também do abuso sexual de crianças e adolescentes sem o contato físico, viu? Porque é muito importante. Muitas pessoas pensam que tem o abuso só quando ocorre um contato físico, mas não é isso, viu? Ainda que não houver qualquer contato físico, o abuso sexual de crianças e adolescentes ainda é uma grave violação dos direitos humanos, que deve ser denunciada. Além temos aqui também o assédio sexual, que o assédio sexual pode ser expresso de forma verbal, não verbal ou física, e todo o comportamento indesejado de caráter sexual. Temos também o abuso sexual verbal. Eu falei agora um pouco do assédio sexual e agora o abuso sexual verbal. O abuso sexual verbal pode ser definido por conversas abertas sobre atividades sexuais. Um exemplo do abuso sexual verbal são os telefonemas obscenos, que muitas vezes algumas pessoas
entre em contato, porque hoje, com esse período de pandemia, muitas crianças e adolescentes estão em casa, e como vocês sabem hoje, muitas crianças têm a facilidade à internet. E a internet hoje é um dos principais meios que esses abusadores encontram para chegar até suas vítimas. Eu vou falar um pouco também como agir se isso chegar a acontecer. Você que, se por acaso uma criança ou um adolescente chegar até você, você professor, você tio, você próximo dessa pessoa, que ela vir começar a contar sobre isso para você, saiba conversar com ela. Não critique, nem duvide. Estimule a falar a verdade. Incentive a falar sobre o ocorrido, mas não obrigue. Não os trate com piedade, e sim com compreensão. E se puder, logo, imediatamente denuncie e procure a ajuda de um profissional. E hoje tem muitas formas de você prevenir, viu? Você especialmente como o Ezequiel falou, 90% dos casos que vem ocorrendo no seio da família, viu? Você que é pai, você que é mãe, cuide do seu filho, dê a ele toda a atenção que puder. Saiba sempre aonde eles estão, com quem estão e o que estão fazendo. Conheça seus amigos e crie um vínculo no ambiente familiar tranquilo. Converse com ele. Quanto maior ser o seu diálogo com seu filho, maior você vai ter a capacidade de saber o que está se passando na sua vida. Viu? Muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Ezequiel. Aí, muito bem, agradecer meu amigo Alex, tá bom, pela sua participação na nossa programação. E a gente repassa agora o nosso microfone para o nosso amigo Ezequiel Ramos. Bom, galerinha, já volta aí, bom, dentro de um instante. O nosso amigo Ezequiel Ramos retorna. Pronto? Pronto? Bem, aí para você ligar com a nossa programação, agora sim, o Ezequiel. Tá certo. Dando continuidade, falamos um pouco aí, né, sobre os dados da violência sexual no estado do Maranhão, aí, que foi divulgado pela Secretaria de Turismo, pelo secretário estadual de Turismo do Maranhão, Catoré Júnior. Aí. E daqui a pouco também eu vou falar um pouco sobre os dados aqui mesmo do nosso país, porque existe um canal de atendimento aí que é especializado, assim como existe o 180, que é justamente o canal de atendimento para a mulher que sofre violência, que é a Maria da Penha aí. Existe também este, que é o Disque 100, que é justamente para você fazer qualquer tipo de denúncia aí contra o crime que é praticado aí contra uma criança. Também idosos, né, ou pessoas idosas também, o Disque 100 recebe essas informações, né. E o Disque 100, quando ele recebe essa informação, ele encaminha a denúncia para a respectiva cidade para a qual está acontecendo a ação. Nós mesmo aqui em São João do Soter sempre estamos recebendo, através do nosso e-mail, enviado pelo Disque 100, denúncias, né? E não pode ser apenas de violação sexual, não. Pode ser de qualquer outro tipo de situação que envolva a criança. Você pega do seu celular aí, Disque 100, seu nome é mantido em sigilo, e é isso no anonimato. Assim
como também aqui em São João do Sote, há pouco a nossa conselheira Vitória aqui falou sobre o nosso contato que está à disposição da sociedade, e que eu quero dizer aqui também que o Conselho Tutelar tem uma equipe que é preparada para trabalhar, não precisa ninguém ficar com medo, alguém ficar achando que a informação ia vazar, ia sair do Conselho. Nós somos pessoas que trabalhamos dentro da nossa ética, temos ética, decoro, nós temos nosso sigilo profissional, nós somos pessoas que estamos capacitadas para isso, nós não fomos colocados de qualquer maneira, de qualquer forma, para trabalhar dentro do Conselho. Não, você está sem fazer nada, vai trabalhar lá no Conselho. Não é assim, nós passamos por todo um processo para chegar até a aprovação, é isso? E também nós estamos tendo as nossas capacitações continuadas, que é importante para nós estarmos sempre exercendo com competência as nossas atribuições. Com respeito ao tema que está em foco, no qual nós estamos falando, que é a violência sexual, o abuso e a exploração sexual, a Constituição Federal também diz lá no artigo 207, parágrafo 4, que a lei punirá severamente o abuso, né, e qualquer forma de violência contra a criança e adolescente. E é justamente por isso que as delegacias de polícia, o Ministério Público, até o próprio Judiciário, ele dá uma atenção mais especial quando chegam casos com respeito a crianças ou adolescentes. Nós sabemos que criança e adolescente tem por lei essa prioridade. Você também que está a nos ouvir, a nos assistir aí na nossa live também, você sabe muito bem disso, que a criança ela tem uma atenção toda especializada, um atendimento especializado, diferenciado, tanto nos órgãos, todos os órgãos públicos ou privados, e com respeito até mesmo os hospitais, com relação à saúde, posto de saúde, hospitais, algo assim, como também nas esferas da justiça. Quando o processo envolve uma criança, nós sabemos que ele dá uma atenção mais especializada. É uma audiência pública que houve há alguns dias aí em São João do Sote, a Polícia Civil e Militar, o delegado de polícia mesmo aqui de São João, ele deixou claro ali para a população, dizendo: olha, nós temos situações que aqui em São João do Sote de violação de direitos com respeito a crimes sexuais, o abuso sexual contra criança, que infelizmente é uma situação que a sociedade tem que estar mais atenta, a família tem que estar atento, os educadores, os diretores de estabelecimento de ensino fundamental ou médio, onde estiver adolescente, estejam atentos. Até mesmo porque no nosso estatuto, aqui na parte que fala sobre as infrações administrativas, deixa bem claro que se o diretor do estabelecimento de ensino fundamental, ou até mesmo diretor de uma unidade básica de saúde, tiver conhecimento de situações de crime contra a criança ou adolescente, deve informar as autoridades competentes, porque não informar aquele órgão que teve conhecimento, uma escola, um posto de saúde, isso, chegar uma criança lá com hematomas, algo assim, que pode ter sofrido maus tratos, ou qualquer outro crime, outro tipo de crime, tem que imediatamente informar a autoridade competente, porque não poderá sofrer as devidas sanções àquele estabelecimento, se não comunicar à autoridade competente. O artigo 240 do Estatuto da Criança e Adolescente diz que produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo a criança ou adolescente. Então, cuidado que alguém que haja dessa forma, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, cena de sexo explícito pornográfico que envolve a criança ou adolescente, a pena é reclusão de 4 até 8 anos, e além de multa. O artigo 241A, ele diz também que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou
mático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo a criança ou adolescente, a pena reclusão de 3 a 6 anos na lei de multa. Vejamos aqui que o Estatuto também, a pessoa que transmite, que distribui, não só é aquele que produz, mas aquele que fica trocando a informação. Você recebe aí no seu celular um vídeo pornográfico que está envolvendo uma criança ou adolescente. Então a polícia, quando ela vai fazer a investigação, poderá chocar para outras pessoas, né? Porque você está contribuindo com um ato criminoso. Então cuidado quando você receber nos seus celulares vídeos, imagens que envolvam situações de crime sexual contra criança ou adolescente. Você não irá repassar isso para a frente, não é isso? Bem como o nosso estatuto fala sobre o aliciamento, no artigo 241D, ele fala que aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. A reclusão é de 1 a 3 anos e a lei de multas. Isso é a parte do assédio e do aliciamento contra a criança. Isso. No sentido de menor de 18 anos, que já é adolescente não sendo criança, o Estatuto fala sobre corrupção de menores. Se você já ouviu falar nesse crime, também está aqui no Estatuto, no artigo 244b, que é corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticar, que é reclusão de 1 a 4 anos. Então, devemos estar atentos, como é o nosso tema, que é dever de todos prevenir, dever de todos zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente, para que este direito não venha a ser nem ameaçado e nem violado. Porque a lei age de uma forma quando há a ameaça e de outra forma quando há a violação. Como o nosso contato, novamente o nosso colega falou um pouco, eu vou pedir para falar novamente, 984-33-0500, o contato aí do Conselho Tutelar. Todos os dias nós temos que conselheiro, ele é 24 horas conselheiro, não é isso? Não é nós trabalhamos na só quando o prédio do Conselho Tutelar está aberto, não. Seja à noite, feriado, finais de semana, com este telefone. Cidade pequena, muita gente sabe até onde a gente mora, né? Muitas vezes procura a gente. E estamos prontos para trabalhar nesse sentido. Eu vi um vídeo da secretária aí, né, a ministra Damares, que é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, onde ela disse que a preocupação maior é justamente agora por causa da pandemia, porque todos estão, clausurados aí, estão nesse confinamento aí dentro dos seus lares, mas a preocupação maior é quando essas crianças elas saírem das suas casas, quando abrirem as creches e as escolas infantis aí, fundamental também, quando os profissionais receberem essas crianças, é necessário ter um olhar atento para essas crianças, né? Porque é justamente nesse momento também que alguns estados aí já mostrou que tem aumentado a violência sexual agora durante a pandemia. Então é necessário que todos estejam atentos aí, os profissionais da saúde e da educação, quando receberem as crianças. Assim como o Estatuto, no artigo 70, no inciso 3, ele fala da formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e também da assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa do direito da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidência, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e adolescente. Então é importante a formação continuada, não apenas de conselheiros tutelares, como também de todos esses profissionais aí da área da saúde, da educação, da assistência social, para que eles possam identificar, desenvolver essa competência que seja necessária para identificar essas formas, né, isso, diagnosticar essa questão da violência contra a criança e contra o adolescente.
Eu vou falar só um pouco para terminar a minha parte e passar para os meus colegas também fazer a sua conclusão. Também tem o número da Polícia Militar, 98410, 4342 também, você também pode estar ligando, que é tanto a Polícia Militar, Civil, o Ministério Público, também eles são órgãos de proteção, não é só o conceito lá, a polícia também é um órgão de proteção. Todos os cidadãos e a criança e a adolescente também são pessoas cidadãos também, eles têm que ser protegidos da mesma forma. Então, quando você receber uma informação de que algo está acontecendo, se for ainda em flagrante, esteja acontecendo no momento, se você puder ligar imediatamente para a polícia primeiro, antes do conselho, melhor ainda, porque se a polícia chegar imediatamente, pode haver até mesmo a prisão em flagrante. Então, no dia 18 de maio, aí, durante uma coletiva online, na segunda-feira, dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente, o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos divulgou o balanço do Disque 100 com dados sobre violência sexual. Dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, ao longo do ano passado, 2019, não é isso? 86,8 mil são de violações de direito de criança ou adolescente. Foi um aumento aí de quase 14% em relação ao ano anterior, 2018. E a violência, ela figura em 11% das denúncias, que se refere a este grupo específico, que responde a 17 mil ocorrências, em comparação ao ano 2018. O número se manteve praticamente estável, apresentando uma queda de apenas 0,3%. Isso. Bem como também, a ministra comentou que a violência sexual ela deve ser tratada com mais atenção. Os outros tipos de violações são claramente visíveis. A violência sexual, não, porque na maioria das vezes essa violência ela é silenciosa. Ela aparece como a quarta no balanço. Mas será que é a quarta que mais acontece, atrás de outras três, ou a quarta denunciada? Questionou. Então, o que a ministra quis dizer? Porque muitas vezes quando acontece dentro de casa, entre familiares, muitas vezes a família, ela se omite, ela não denuncia. E se a pessoa que se omite, ela também é violenta. Então, nem o que acontece dentro da família não deve se omitir, deve ser denunciado, porque é justamente a violência intrafamiliar quando acontece com uma pessoa que tem uma relação de parentesco com aquela criança ou adolescente. Então, o suspeito de cometer a violência, como na maioria dos casos, nós recebemos também, o Conselho Tutelar também recebe, aqui no Nacional, 87% dos registros é do sexo masculino, igualmente de idade adulta, entre 25 e 40 anos. Para 62% dos casos, a vítima é adolescente, entre 12 e 17 anos, do sexo feminino, e 46% das denúncias recebidas. Então, aí, o Maio Laranja, e é isso, na oportunidade foi lançada a campanha nacional Maio Laranja, promovida pela Secretaria Nacional do Direito da Criança e Adolescente. Que essa campanha tem como escopo incentivar a realização de atividade para conscientizar, prevenir, orientar e combater o abuso e a exploração sexual de criança e adolescente. E a proposta é tirar o tema da invisibilidade, informando, sensibilizando, mobilizando e convocando toda a sociedade a participar da causa em defesa do direito da criança e do adolescente, aí, onde afirmou o secretário da Organização do Direito da Criança e do Adolescente, aí, Maurício Cunha, isso quem falou foi ele. Então, sobre o plenário de atendimento, o Disque 100 e o EIP Direitos Humanos são gratuitos, aí, funcionam 24 horas por dia, inclusive em feriados e também aos finais de semana, para qualquer pessoa ligar, fazer a sua denúncia, informar. O Disque 100, que é do Direitos Humanos, Brasília, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a informar que o Direitos Humanos ele encaminha a denúncia para a respectiva cidade aí de qual recebeu a denúncia. Né? Isso, como eu já falei muitas vezes, nós também aqui já recebemos muitas denúncias que foram enviadas pelo Disque 100. E quando o Conselho Tutelar recebe essa denúncia, como age? Quando a gente recebe essa denúncia, nós procedemos com não falamos investigação, porque o Conselho Tutelar não faz investigação, nós fazemos averiguação. Nós vamos averiguar, muitas vezes em loco, na residência,
ou, muitas vezes, na maioria dos casos, nós notificamos aquela família para prestar esclarecimento, levar aquela criança ou adolescente até a sede do conselho. Mas nesses casos de abuso sexual, conselho tutelar, nós não estamos preparados para fazer a escuta. O conselho tutelar, nós não vamos fazer a escuta, nós queremos apenas ouvir se de fato houve a violação. Nós não se aprofundamos isso dentro do caso, porque há uma recomendação do judiciário que aquela criança ou adolescente deve ser ouvida apenas no próprio judiciário, não em conselho tutelar ou em delegacia, porque anteriormente isso acontecia muito e aquela criança ou aquele adolescente era vitimizada. É isso, já que o Estatuto diz que a criança ou o adolescente não pode passar pelo constrangimento, deixando o constrangimento aí a sua intimidade pessoal. Então, essa criança ou adolescente ela é ouvida por uma equipe profissional, multiprofissional aí, do judiciário. Nós encaminhamos o caso também ao Ministério Público, pedindo que haja a produção de provas. Qual é essa audiência de produção de prova realizada no Poder Judiciário? Aquela criança ou adolescente é ouvida ali por uma equipe profissional. É isso. Se nós não somos profissionais para isso, então o assistente social ou o psicólogo são os profissionais que estão preparados aí para atender e ouvir esta criança ou adolescente desse tipo de caso, aí, situações de abuso ou de exploração sexual. É essa exploração sexual que já é quando a situação envolve o dinheiro, esse pagamento, alguma coisa, isso chama-se exploração sexual. Isso é o que eu tinha para falar, agradecendo a todos os ouvintes da Rádio Nova Cidade, agradecendo você que está na nossa live aí também. E essa é a parte que eu tinha para falar, vou passar para os meus colegas aqui também fazer suas considerações. Que nem eu venho falando há pouco sobre os sinais da violência. No meio desse período agora de isolamento da Covid-19, as crianças ficam mais isoladas e perdem, vamos dizer que um veículo de denúncia. Eles ficam mais difíceis denunciar, porque perdem seus laços com professores, médicos e cuidadores, que de certa forma é um vínculo para chegar até a gente essa denúncia. E em falar também dos sinais, que muitos cientistas indicam, eles não definem que o sinal do abuso, na maioria das crianças, ele se define mais no comportamento, porque muitas crianças mudam o comportamento. Você pode perceber que algumas crianças que eram mais alegres, muitas vezes ficam mais tímidas, se recolhem mais, muda muito o comportamento. Outros que eram muito ativos, outros que ficam muito agressivos, na verdade. E os sinais físicos são mais difíceis de se perceber, na verdade. Que muitas vezes é na dificuldade de caminhar, ou manchas roxas no corpo, e até também dores ou coceiras nas partes genitais. Esses sinais físicos são mais difíceis de você perceber. Geralmente, a criança, na maioria das vezes, ela é afetada muito no seu comportamento psicológico também. E o que eu vou encerrar aqui, passando a palavra para a minha amiga Vitória, e dizer que a gente veio aqui hoje e vamos voltar a vir quantas vezes for necessário para convocar você, a sociedade, a proteger as nossas crianças e adolescentes.
Então faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Aí, muito bem a participação do nosso amigo Alex, conselheiro tutelar, agradeço, tá bom, pela sua participação. E dizer que a FM Nova Cidade sempre está aqui de portas abertas, sempre para nos receber. Agora a gente vai passar aí o microfone para a conselheira Vitória. Mais uma vez aqui só para relembrar que a intenção do dia 18 de maio é destacar a data para mobilizar e convocar toda a sociedade a participar dessa luta para proteger nossas crianças e adolescentes. A data reafirma a importância de se denunciar e responsabilizar os autores da violência sexual contra a população infanto-juvenil. Então, mais uma vez, a gente vê aqui, só para relembrar que é muito importante essa data de estar relembrando e de estar fazendo um combate, né, contra o abuso e exploração sexual infantil. E mais uma vez eu peço, você sabe, denuncie, ligue para o conselho, ligue para a polícia militar, é muito importante isso. E essa é essa palavra que eu tenho e um bom dia a todos. Obrigada.